Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Laura Monteiro. Essa aula vai abordar Introdução à Linguagem em C. Um dos tópicos mais importantes que serão abordados são os tipos de dados, scanf e printf, bibliotecas, as condicionais e compiladores. Bom, esse é o esqueleto que vai ser utilizado em qualquer outro programa em C. Mas antes, vamos declarar as bibliotecas. Primeiro, vamos iniciar colocando este jogo da velha mais um include, que esse include é responsável para incluir as bibliotecas no programa. Após isso, vamos colocar as bibliotecas dentro do sinal maior ou menor que. As bibliotecas, elas têm uma função especial, cada uma tem uma função diferente, e isso vai ser abordado mais para frente. Após declarar as bibliotecas, a gente tem que começar o nosso programa, e é aí que entra o comando intime. Abre e fecha parênteses. Todo programa vai ter isso, e tudo que a gente vai escrever no programa vai estar sempre dentro dessas chaves. Essas chaves são o corpo do programa. É nele em que os comandos serão executados. Como eu já declarei que meu intime é do tipo inteiro, então ele vai ter que retornar alguma coisa para o sistema operacional no final do programa. Então, o último comando do nosso programa sempre vai ser o return 0. Mas o que isso quer dizer? Estou dizendo que tem um fator zero para o sistema operacional. Bom, como o corpo do programa já está aqui tudo ok, eu quero agora escrever alguma coisa na tela usando o comando printf. Vou colocar a frase Hello World. Aí eu coloquei um símbolo aqui para pular uma linha, que além de deixar o programa mais organizado, deixar de uma forma mais bonita e que dê para as pessoas, os usuários, entender melhor. Bom, tudo que tiver entre essas aspas, vai ser printado na tela, ok? Aí eu vou agora mostrar para vocês como isso funciona. Aqui, printou Hello World. Vou colocar agora outro barra N, vou separar as linhas. Aqui um barra N. Aqui tem o Hello World separado, porque eu coloquei o barra N embaixo, quer dizer, ao lado, perdão. Aqui. Olha, isso aqui é o básico do básico para programar em C. Tirando o comando printf, o restante dos comandos a gente vai quase sempre utilizar em qualquer aplicação que a gente for desenvolver console em C. Bom, pessoal, eu vou dar uma explicada agora para vocês sobre as variáveis. Primeiramente, eu vou abrir o exemplo 2, exemplo 2.c. Aqui, primeiramente, a gente vai adicionar a biblioteca. Logo depois, a gente adiciona um int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, deixa logo aqui pronto o return 0, para não complicar depois. E vou declarar as variáveis. Primeiramente, um int idade, que vai ser igual a 19, o float piso, que vai ser igual a 75.50, e o char letra, que vai ser igual a v. Explicando aqui direitinho o que cada um significa, int significa inteiro, ou seja, 1, 2, 5, 10, 15, nesse caso 19. O float significa um valor que vai estar quebrado, como nesse caso 75.50, ou então 100.05, e por aí vai. Vocês podem também utilizar entre aspas float como valor inteiro, porque a gente pode colocar, por exemplo, se eu quisesse 75.00. Há algumas pessoas que gostam de utilizar desse jeito, porque se por algum motivo o programa precisar de um valor quebrado, ele já vai ter. E se o valor for inteiro, ele vai ter também.
E também temos o char, que serve para armazenar caractere. Nesse caso aqui eu coloquei letra, mas é porque eu quis armazenar uma letra. Isso aqui é só o nome da minha variável. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Mas enfim, o char pode armazenar qualquer caractere, como exclamação, letras, como nesse caso, ou interrogação, e por aí vai. Agora a gente pode colocar o printf, e aí vou colocar minha idade é porcentagem I, vírgula, meu peso é porcentagem F e a primeira letra do meu nome é porcentagem C. Agora a gente pode fechar aspas, vírgula, idade, vírgula, peso, vírgula, letra. Fechamos aqui o parênteses, ponto, vírgula, e está pronto o programa. Explicando cada componente do printf, eu preferi deixar desse jeito para deixar um pouquinho mais organizado. Primeiramente, a gente colocou aqui, minha idade é porcentagem I. Esse porcentagem I significa que ele vai puxar uma variável inteira. Nesse caso aqui, só tem a idade. Mas caso houvessem mais variáveis int, é aqui depois da vírgula que ele vai identificar qual é. É obrigatório colocar o porcentagem e a letra da variável e logo depois das aspas especificar qual que é a variável. Nesse caso aqui, porcentagem I, portanto, ele puxou uma variável inteira e o idade, que foi a variável em específico. Ou seja, quando eu compilar o programa e rodar, desse porcentagem I vai aparecer 19. Nesse caso aqui, o porcentagem F significa float e o porcentagem C significa char. E aí eu coloquei depois idade, vírgula, peso, vírgula, letra. Agora a gente pode salvar, compilar utilizando o GCC ou o make. Eu prefiro utilizar o make. Make x2.c, x2.x. Compilou sem erros. Agora a gente pode dar um ponto barra, x2.x. E tá aqui, ó. Minha idade é 19, meu peso é 75.500000 e a primeira letra do meu nome é V. Agora, para a gente poder organizar um pouquinho mais, veja só, a gente pode abrir de novo aqui. Primeiramente falando do float. O float está aqui, porcentagem F. Agora vocês viram que ficou 75.50000000. Ah, mas eu não queria deixar tanto zero depois da vírgula. Vocês podem especificar quantas casas depois da vírgula vocês querem. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu vou querer 2 casas. Ponto 2F. Aí vai ficar porcentagem ponto 2F. E no final do printf, para deixar um pouquinho mais organizado, eu vou adicionar um barra N. E vocês vão entender já já o que esse barra N vai fazer. Agora 2.x. Compila de novo. Roda o programa. E agora ficou bem mais organizado, como vocês puderam ver. Minha idade é 19, meu peso é 75.50, ele só ficou com 2 casas depois da vírgula, porque eu especifiquei porcentagem ponto 2F. Se eu quisesse 3, 4 casas, ou uma casa só, por exemplo. Se eu quisesse uma casa só, eu teria colocado porcentagem ponto 1F. E a primeira letra do meu nome é V. Vocês puderam ver que aqui ele já continuou direto de onde eu parei. Porém, como eu quero deixar um pouquinho mais organizado, como eu quis deixar um pouquinho mais organizado, eu coloquei barra N. Então, qualquer coisa que deveria aparecer aqui, ele ficou na linha de baixo. E assim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre as variáveis na linguagem de programação C. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o printf e o scanf. Eu sei que vocês já tiveram contato agora há pouco com o printf, só que eu vou dar uma leve aprofundada nele, porque eu vou incrementar junto a ele o scanf. Então, vamos lá com o exemplo 1.c. Primeiramente, a gente vai ter que adicionar as bibliotecas. Logo depois a gente coloca o int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, e logo no final já deixa logo o return 0 para facilitar. Eu vou apresentar para vocês um programa simples que vai simplesmente pedir a idade do usuário e vai apresentar ela numa frase no final. Eu vou precisar de só uma variável, que nesse caso aqui vai ser a idade, e agora vamos para o primeiro printf, e vai ser pedindo simplesmente para o usuário digitar a idade dele. Digite sua idade. 2 pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto vírgula. Como você já sabe, o printf serve somente para mostrar uma frase na tela do usuário. O scanf que vai fazer a mágica. Ele vai
detectar o valor que o usuário vai digitar e vai atribuir a variável que eu quiser. Nesse caso aqui, eu quero que ele atribua a variável idade. Então, a gente coloca porcentagem i, fecha aspas, vírgula, e comercial, idade, fecha parênteses, ponto vírgula. Vou explicar aqui direitinho o que a gente fez. Quando a gente coloca a porcentagem, ele já vai identificar que ele vai adicionar o valor a uma das variáveis. Nesse caso aqui, como a variável é uma inteira, já que é uma idade, não precisa de ser um valor quebrado, se a gente quisesse utilizar como, por exemplo, algum programa que vá pedir um valor, que esse valor possa ser quebrado, sabe, 10,5, 11,4 e assim por diante, a gente teria adicionado no lugar de int, float. E no lugar desse i, ficaria um f. Cada tipo de variável vai ter sua respectiva letra. E aí, aqui nesse programa, a gente colocou porcentagem i, já para o programa, para o scanf identificar que a variável que a gente quer é do tipo inteiro. E depois de colocar o i comercial, o programa já vai identificar qual a variável em específico. Nesse caso aqui, é a variável idade. Então, assim, o programa já identifica que é a variável idade em específico. E agora a gente vai para o printf final. Printf, a sua idade é, dois pontos, porcentagem e, fecha aspas, vírgula, idade, fecha, ponto, vírgula. E assim o programa da gente está pronto. Esse printf final ele foi um pouquinho diferente porque a gente já tem um número armazenado. Como eu disse a vocês que a gente ia apresentar, que a gente ia mostrar no final o número que o usuário deu, da idade dele, a gente coloca aqui uma frase qualquer que a gente quer que apareça, a sua idade é. Agora, para apresentar um valor que pode mudar que vai mudar toda vez que o usuário colocar um número diferente, nesse caso aqui, se ele botar que tem 10 anos, vai aparecer 10 no lugar de porcentagem i, 20, 30, assim por diante. A gente poderia, sabe, colocar agora, sua idade é 19, só que nem todo mundo vai colocar 19 como resposta. Então, aí esse porcentagem i vai identificar o valor que o usuário digitou, que foi escaneado pelo scanf, e depois da vírgula a gente adiciona idade para saber qual a variável em específico. Nesse caso aqui é a variável idade. Aí ele já identificou direitinho que esse valor aqui, que no porcentagem vai ser a variável idade, que foi a pergunta anteriormente feita pelo programa. O programa já está pronto. Para deixar um pouquinho mais organizado, depois do porcentagem a gente pode colocar 2/n ou 1, ou quantos você quiser, que é para simplesmente dar uma leve organizada. Vou mostrar no resultado final o que esse /n vai mudar. Então a gente salva o programa. Agora a gente vai ter que compilar. Vocês podem compilar utilizando o comando gcc ou make. Eu prefiro compilar com make, então eu coloco make x1.c x1.x. Compilou sem erros. Agora para poder rodar o programa é ponto barra x1.x. E aí ele vai pedir a idade da pessoa, 19. A sua idade é 19. O /n faz o seguinte. Essa informação daqui já deveria aparecer logo depois da minha resposta final. Só que aí, como eu adicionei um /n, ele jogou para a linha de baixo e o segundo /n jogou para a linha de baixo. O /n serve somente para poder organizar um pouquinho mais o programa. Se a gente quiser adicionar outros valores, aqui por exemplo, o dígito é sua idade, 50. Depois ele trocar o valor, nesse caso aqui para 50, ele vai pegar o valor que a gente adicionou, vai colocar na porcentagem aí e assim por diante, com qualquer número que você adicionar. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho como é que funciona o printf e scanf, porque eles são de extrema importância na linguagem de programação C. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renan, certo? Vou dar aqui uma explicada sobre as bibliotecas em C, tá certo? As bibliotecas em C, elas são uma maneira de chamar uma parte importante da programação, que vai ser usado em vários pontos, mas que você não precisa ter a necessidade de ficar repetindo nos pontos que você precisa. Então você cria uma biblioteca e fica mais fácil essa questão para não ficar repetindo a programação. Vamos dar aqui um pequeno exemplo de uma biblioteca muito comum em C, certo? Que é o std e o .h. Essa biblioteca ela tem a necessidade de ser incluída toda vez que começa uma programação em C. Essas duas bibliotecas que vão ser colocadas agora. Vamos fazer uma programação simples só para dar uma pequena demonstração
das bibliotecas, um pequeno printf. Então, pessoal, colocando aqui pelo menos um simples return e um printf sem a inclusão dessas bibliotecas, para dar um pequeno exemplo de como ficaria e deu um erro pedindo a inclusão da biblioteca std e o potagato, certo? Então, para que pudesse ser incluso a questão do printf, então precisa da inclusão dessa biblioteca. Essa biblioteca ela já vem na programação em C, tá certo? No Hydra também. Então, a inclusão dela é necessária para fazer qualquer tipo de programação. Agora aqui, dar uma pequena explicação de como fazer a sua própria biblioteca. Como seria isso? Seria uma parte da programação que você precisa repetir várias vezes, só que para não ver essa repetição, você cria logo no começo como uma biblioteca, e você não precisa escrever ela em todas as partes da programação. Você só escreve um pequeno trecho para tornar mais fácil a questão do seu código, certo? Vamos fazer um pequeno código de uma média de 2 números. Vamos aqui fazer a inclusão das bibliotecas necessárias. Pronto, pessoal. Aqui foi a criação da biblioteca. O nome dela é média-2n, tá certo? É importante deixar o nome bem explicativo para que durante a programação você não se confunda. Porque em programações grandes é muito comum fazer mais de uma biblioteca dessa forma. Esse daqui é o nome que vai ser utilizado durante toda a programação. Que você for chamar essa biblioteca, vai ser utilizado esse nome, tá certo? E o return é o valor que ele vai retornar. Então você vai chamar ela e ela vai fazer esse return. Vamos aqui fazer a parte da programação principal. Pessoal, até aqui é uma linha de programação normal, certo? O float definindo as variáveis que vão ser utilizadas. O printf pedindo a utilização, os 2 números para o usuário, né? E um scanf. Pronto, pessoal, agora vai ser a inclusão da função, tá certo? Feita aqui em cima. E ela vai ser utilizado nesse resp que foi nessa variável resp que foi chamada aqui em cima, esse float, tá certo? A resp, o nome da você colocou aqui em cima, no caso média-2n, e as variáveis que você também colocou aqui, que você também definiu. Só que sem essa definição do float, certo? É somente os nomes das variáveis. E no caso N1 e N2. E mais um printf para colocar o resultado. Só recapitulando aqui, esse daqui é a nossa parte principal, é o que vai ser rodado durante a programação. A definição das variáveis que vão ser utilizadas, tá certo? Um printf e um scanf para captar os valores que o usuário quiser dos 2 números que vão ser divididos. E nesse momento, nessa linha 17 aqui, é o momento que vai ser feito essa função, tá certo? Então, esse retorno de pegar o N1 mais o N2 e dividir por 2 vai ser o que vai ser feito nessa linha. Então, em vez de você precisar escrever tudo isso, é somente você chamar a função, tá certo? Nesse momento pode parecer um pouco simples, pelo fato de que é somente escrever isso daqui nessa linha, tá certo? Mas em programações grandes, em programações maiores, é necessário uma função desse tipo, só para facilitar a sua vida. Então, em vez de você ficar escrevendo repetidas vezes, você só chama a função na parte que você precisa. Novamente, aqui embaixo um printf, somente para dar a resposta que é necessária.
para o usuário e um return 0, certo? Vamos aqui salvar. Um pequeno erro aqui. Bom, pessoal, fazendo a compilação e rodando a programação, quando apareceu aqui o printf, que digitar dois números, digitar aqui dois números simples, o 2 e o 3, o 2 e o 4. A média dos números são 3, 3.0. Tá certo? Então, aqui é uma programação simples, só que vai facilitar bastante na questão de programações maiores. Utilização de programações maiores, quando for necessário, sempre bom prestar atenção no return, vai ser o número que vai ser retornado durante a programação, e na linha de raciocínio. Um erro aqui vai toda a sua programação ficar errada, e um erro em como você vai utilizar essa função durante a programação também é muito importante. Prestar atenção nesses pequenos erros, tá certo? Bom, galera, meu nome é Lucas Melo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre condicionais e compilador, certo? Primeiro, vamos falar um pouco sobre condicional. Na linguagem C, existem dois condicionais, que é o if e o else, certo? No lado esquerdo, aí onde vocês estão vendo, a gente tem a estrutura do if. Então, o if funciona da seguinte forma. Pode ver aí que na nossa programação a gente adicionou as duas bibliotecas, stdio e stdlib, como já foi falado para vocês. A gente tem o itmain, né, para começar, e logo depois vem o if, certo? Esse if, vocês estão vendo que logo depois vem dois parênteses. E depois dos parênteses, abre chave e fecha a chave. Dentro dos parênteses é onde a gente vai colocar a nossa condição. Então, o if, que em português é se essa condição que a gente vai colocar entre parênteses for verdadeira, vai retornar uma ação. Então, essa ação que vai retornar, a gente vai colocar dentro das chaves. Repetindo, dentro dos parênteses fica a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, a gente retorna uma ação que vai estar dentro da chave, certo? Isso é o if. Depois eu vou dar alguns exemplos para a gente poder aprender na prática. Do lado direito aí, vocês estão vendo um exemplo do else. Então, o else funciona da seguinte forma. Eu tenho essa condição que eu coloquei no if. Então, se essa condição for verdadeira, como eu já disse antes, a gente vai ter uma ação que vai estar dentro das chaves, das primeiras chaves. Se essa condição for falsa, aí é onde entra o else. Se essa condição for falsa, ele vai retornar outra ação, que aí está dentro das chaves do else. Então, é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu passar aqui o slide para vocês poderem acompanhar junto comigo. Bom, aí eu fiz um exemplo, certo? De uma estrutura. Eu adicionei uma variável chamada idade, certo? E eu printei na tela, digite sua idade, pedindo para o usuário digitar a idade dele. Então, logo depois, né, que eu coloquei o printf e o scanf, eu botei o if. Então eu disse ali, pode ver, no lado esquerdo aí, if, se a idade for maior ou igual a 18 anos, no caso só 18, iria printar na tela, parabéns, você é maior de idade, certo? Não estou utilizando o else ainda, só estou no if. Do lado direito, a gente já fez a compilação, né, que eu vou falar um pouquinho depois como faz. A gente compilou essa programação que eu chamei de teste.x, certo? Eu chamei de teste e compilei. Quando eu compilei, pedi para o usuário digitar uma idade. Pode ver que quando eu coloquei uma idade menor que 18 anos, ele não me respondeu nada, certo? Depois que eu fui compilar e executar de novo, e digitei uma idade maior que 18, que era o número que eu coloquei ali, ele printou na tela para mim, parabéns, você é maior de idade. Então, pode ver que eu, sem utilizar o else, certo? Quando eu coloco um número menor que 18,
que torna a minha condição falsa, ele não me retornou nada. Só que a minha condição sendo verdadeira, que foi o maior ou igual a 18, que foi o 22 que eu coloquei aí, ele me retornou o printf. Agora vamos fazer essa mesma estrutura, só que utilizando o else. Eu copiei a mesma programação de antes, certo? Do if, e coloquei um else agora. Pode ver que a minha condição é, se a idade for maior ou igual a 18. Se essa condição for verdadeira, se o número que o usuário digitar for maior ou igual a 18, ele vai retornar: parabéns, você é maior de idade. Como a gente já viu no exemplo anterior. Agora eu coloquei um else, ou seja, se essa condição for falsa, ele vai retornar para mim: ops, você não é maior de idade. Então depois que eu executei, que eu compilei mais uma vez e executei, e botei agora 15. Ou seja, 15 é menor do que 18, que foi a minha condição. Agora ele já me retornou: ops, você não é maior de idade. Entendeu? Então o if e o else funcionam dessa forma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre compilador. Como compilar? Como compilar, eu coloquei aí Linux porque é a plataforma que a gente está utilizando, certo? Existem algumas plataformas onde você pode entrar. No caso, existem alguns terminais onde você pode acessar, certo? E realizar a sua programação e compilar, certo? E executar. Aqui eu utilizei o próprio prompt de comando do Windows, certo? Para entrar numa plataforma Linux. Só que se você jogar no Google aí, a gente tem alguns exemplos de terminais Linux, que vamos supor, por exemplo, o Termius, o Hyper, o Tilda. Então você tem alguns exemplos de terminais Linux. Para compilar, eu utilizei o GCC, que é o que você vai utilizar também quando for compilar o seu programa, certo? Então você vai digitar GCC. Caso não tenha o GCC, você pode ir no seu terminal e digitar sudo apt install GCC, que ele vai instalar o compilador, certo? Está aí embaixo. Depois do GCC, a gente coloca o nome do nosso programa. O nome do programa que eu coloquei foi teste.c. O "-o" de output, que é a saída. E você coloca outro nome, no caso teste.x, que é o executável. Então você vai ter o teste.c, que é a sua programação normal, e o teste.x, que é a sua programação executável, que é onde você vai executar. E para executar, deixa eu só voltar uma tela aqui, você pode ver do lado direito que eu coloquei /teste.x. Teste.x, depois que eu compilei, esse era o meu executável. Por isso, o nome, certo? E é isso. Espero que tenham gostado. Podem agora testar e realizar seus programas. E muito obrigado a todos que assistiram.